Olá pessoal, tudo bem? Esse é mais um vídeo de inglês e nesse vídeo a gente vai tratar do Present Continuous. Desse vídeo em diante haverá algumas modificações nas apresentações dos vídeos. A primeira delas é que, como o próprio já falei, ele é um vídeo específico. A gente vai tratar do Present Continuous dessa vez. Então assim, toda a gramática apresentada de forma ampla até o vídeo passado, gramática de forma ampla, acabou. Nesse vídeo e nos seguintes, nós iremos tratar de gramática de forma mais específica, porém fazendo menções aos vídeos anteriores, que nos auxiliarão a entender ali o que a gente está tratando. E a outra modificação é em relação à apresentação em inglês, que sempre foi feita nos vídeos anteriores. Como eu vou utilizar durante a apresentação vários exemplos de sentenças em inglês, eu não vejo necessidade de colocar mais a mesma explicação em inglês, visto que já tem todas as sentenças em inglês ali na explicação. Eu vou tentar inserir durante a explicação alguns elementos em inglês ali no meio para poder praticar também, mas não haverá apresentação em inglês lá no final. Então, dito essas informações iniciais, vamos lá para a explicação do Present Continuous. Então, pessoal, vamos começar a explicação do Present Continuous. E para explicar o Present Continuous, eu tracei uma linha de raciocínio que será assim. Os auxiliares do Present Continuous são am, is and are, tá? E eles também podem ser usados como verbos de ligação. Então, assim, a gente vai começar a primeira explicação usando am, is and are como verbo de ligação. Depois a gente vai ver como o Present Continuous é construído. Vai verificar também a pronúncia do Present Continuous. Como a gente usa, quais situações a gente usa o Present Continuous. E para finalizar, as regras de como se escrever os verbos com ing, ok? Então vamos lá. Am, is and are como linking verb, tá? O am, is and are, no final das contas, a gente vai utilizar basicamente quando em português a gente está usando o verbo ser e estar, sem verbo depois. Verbo de ligação. Então, por exemplo, eu sou brasileiro, tá? Então, brasileiro não é um verbo, então esse sou é um verbo de ligação. Então, toda vez que eu tiver um verbo de ligação ser ou estar, a gente vai usar esse am, is and are no presente, tá? Tem algumas exceções, como por exemplo eu coloquei aqui, né? I am 45 years old. Então esse I am 45 years old não quer dizer que eu sou 45 anos de idade. Mas eu tenho. Em português a gente fala eu tenho 45 anos, tá? Mas basicamente é sempre ser ou estar como verbo de ligação. Então vamos ver alguns exemplos, né? We can use it as name. Então, my name is Walter. Age, I am 45 years old. Marital status, I am married. Nationality, I'm Brazilian. Birthplace, I'm from Brazil. Profession, I'm an English teacher. To show something, for example, this is a cup. This is a pen. That there is a picture, okay? So, to show something, and some other usages. I am tired, for example, né? Feelings, things that I feel. I'm tired. I'm fast, for example, okay? Então, a gente vai usar o linking verb am, is and are nessas situações descritas aí, né? Então, nome, para falar sobre o seu nome, para falar sobre o seu estado civil, nacionalidade, local de nascimento, profissão, para mostrar alguma coisa. Esse daqui, que é a sua idade, que ele foge um pouquinho do verbo de ligação em português, mas em inglês ele continua sendo. E tem uma situação interessante que eu coloquei aqui, que é o do doente, né? Vamos falar assim, né? Então, when you were, tem duas
frases. I am cold and I have a cold. Tá? I am cold é como eu me sinto. I am cold. I am hot. Né? Então eu estou com calor, eu estou com calor, eu estou com frio. Agora, when you say I have a cold, é porque eu estou resfriado, por exemplo. Tá? Então, preste atenção ali na diferença dessas duas sentenças. Né? Pay attention on the difference between these two sentences. I am cold and I have a cold. One represents how you feel, and the other one represents a sickness. Okay? Bom, vamos lá. Let's go. How to construct the present continuous sentences. First reference. We had seen this situation before. I'm going to put the link of the video at the top. Ok? Então, assim, a gente já viu essa explicação antes. Ele faz referência a um vídeo anterior, que é sobre a construção de sentenças, né? Então, a construção de sentenças é simples. You are watching the video at home now, né? Subject, auxiliary, verb, object, place and time. Essa é a estrutura básica de uma sentença em inglês para uma sentença positiva. Como a gente faz uma sentença negativa, insiro o not entre o auxiliar e o verbo, e para fazer pergunta eu inverto a posição do sujeito e do auxiliar, né? Então, this is a simple sentence in English, the normal structure, auxiliary, verb and everything. To make it negative, I insert not between the auxiliary and the verb, and to make a question, I simply modify the positions of the subject and the auxiliary, ok? Então, essa daí é a estrutura, como você constrói as suas sentenças no present continuous. Então, você vai modificar os verbos que você está usando, né? You are watching something, you are reading something, you are running. Daí não tem o something, porque running é um verbo intransitivo. You are teaching something, and so on, ok? Continuando com a estrutura, o que eu tenho é sempre uma situação assim. Aos pronomes, os auxiliares, a forma contraída desses pronomes auxiliares juntos e o verbo com ing. Então tem os pronomes am, he, she, it, we, you and they. Os auxiliares de cada um. I am, he, she and it is, we, you and they are. Tá? Então esses são os auxiliares para cada um desses pronomes. É lógico que eu não sou obrigado a usar o pronome. Eu posso usar um nome de uma pessoa. Então, em vez de usar she, por exemplo, né? Eu posso colocar o nome de uma pessoa, me referir diretamente à pessoa sem usar o pronome. Então, Patrícia. Patrícia is, ou she is, né? E como é que é a forma contraída desse pronome com esse auxiliar? I'm, ou na negativa, I'm not. Na positiva, vamos primeiro, né? He's, she's, it's, we're, you're, there, tá? Na forma negativa, eu posso usar essa mesma forma positiva e colocar um not depois. Então, por exemplo, he's not, she's not, e aí vai. Ou eu posso contrair o auxiliar com o not, né? Então fica menos esse I'm not, né? Então, I'm not, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't, ok? E o verbo com ing geral no final, que a gente já viu também, uma outra referência aqui, vou colocar o videozinho aqui, na parte de pronúncia, que esse G no final a gente não pronuncia, né? Então, I'm running, terminando o som como se fosse um NH do inglês. Agora, essa é o jeito que a gente escreve, né? E os elementos, os principais elementos de uma sentença no present continuous. Como a gente pronuncia cada um desses elementos, né? Então, I, he, she and it, we, you and they. Assim, não vejo muito mistérios. Dos auxiliares am, is and are, também não vejo muito mistério. Agora, o interessante é quando eu caio na pronúncia dessa forma contraída. É bem interessante, tá? Então,
Vê lá como faz um teste agora, pausa o vídeo, lê essa forma contraída, veja realmente como você pronuncia cada uma desses elementos, tá? Mas na verdade o que eu tenho é assim, I'm, olha a pronúncia aqui, né? A gente já viu esse vídeo, de novo vou colocar uma referência aqui, então acho que eu não vou colocar no anterior, vou colocar só aqui. I'm, I-am, né? No final, I'm. Como é que eu pronuncio isso daqui? Com som de Z. Então, his, ou se for uma forma mais enfática, mais forte, eu vou colocar his, daí eu prolongo esse I no final, que tem o mesmo som do his car, por exemplo, tá? Então não é som de S no final, é som de Z. Então, he's a boy, he's a teacher. Se eu quiser enfatizar esse his, daí eu vou colocar esse I, mais um, né? He's a teacher, tá? Agora, se eu quiser fazer muito curto, eu nem colocaria isso daqui, mas é o que o dicionário mostrou. Eu nem colocaria esse som de no comecinho, então eu já colocaria he's a teacher. Who is he? He's a teacher. He's a teacher. Não estou omitindo o he, eu só estou fazendo uma pronúncia mais fluida, em que esse R no comecinho do som ele não aparece, mas não estou omitindo o ri da minha pronúncia, tá? Eu vou até fazer uma coisa aqui agora para não dar confusão. Então, isso aqui estava no dicionário, mas não aconselho que façam, ok? Isso daqui então o ri, eu tenho o risa, eu tenho o z no final. Se eu tenho o z no final e eu quiser fazer um link, eu vou falar risa teacher. Eu não vou falar risa teacher, mas com som de z, risa teacher. E no x é a mesma coisa, som de z. Então she's a teacher, né? Então she's. E se fosse uma forma mais enfática, enfatizando o X, eu vou prolongar esse I ali no final. It's, daí eu vou ter o som de S. It's a boy, it's a rock, por exemplo, tá? We are, esse aqui é interessante, porque eu tenho uma diferenciação da pronúncia britânica para a pronúncia americana. Então eu tenho aqui we are teachers, tá? Se eu for fazer a pronúncia americana, eu vou ter que colocar o e we are teachers, por exemplo, tá? Esse you are, né? Your. A pronúncia é a mesma pronúncia do your também. Então, your car, you're a teacher, por exemplo. Então, é a mesma pronúncia, tá? Your teacher. Então, vê assim, esse daí é o jeito rápido, né? Você fala assim, tá falando com alguém muito rápido, muito fluido, muito fluido, né? Eu vou pro your, né? You're a teacher. Agora, se eu quiser estressar esse your, daí eu vou ter que fazer um som de O no final, né? Não a. Então eu vou ter your teacher, you're a teacher. E na pronúncia americana, eu vou colocar o Rzinho no final. Então, you're a teacher, ou, enfatizando, you're a teacher, tá? E o there. Esse there tem a mesma pronúncia do there, apontando para algum lugar. Oh, there's a lamp there. There's a lamp there. Ou their car, their house, por exemplo. Então, a mesma pronúncia para os três, né? Então, se eu olhar aqui para a pronúncia britânica, eu vou ter o the, their teachers, por exemplo. E se eu quiser enfatizar, estressar esse there, eu vou colocar o their teachers, tá? E no americano, eu vou pronunciar esse Rzinho no final. Their teachers,
their teachers ou they are teachers, tá? Então, esse é o jeito de pronunciar essas três aqui. Eu acho que o interessante é que a gente, na fluidez da fala, a gente pode, às vezes, até simplificar. Em vez de falar we are, né? A gente pode falar we are. Daí faz um som bem simples, bem fluido, não tem que ficar inventando muita coisa. O próprio dicionário já fala como a gente tem que falar. E prestar atenção nesse he e nesse she, né? Então, his, she's, e tem som de Z, ok? Bom, agora, e a pronúncia do isn't e aren't, né? Então, como o is, eu falei, tem um som de Z, eu vou ter o isn't e o aren't. Se eu falar de um jeito britânico, eu vou ter o aren't e o aren't e o aren't. E se eu falar de um jeito americano, eu vou colocar o Rzinho e o aren't, né? E bom, vamos lá então, vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre os usos do present continuous. Tem várias situações em que a gente pode usar o present continuous, mas todas elas são relacionadas. Todas, eu não vou falar todas, né? Porque sempre tem exceção, né? Mas assim, quando em português a gente usa o present continuous também nessa situação, então, por exemplo, eu estou ensinando inglês, por exemplo, eu estou ensinando inglês, em inglês será a mesma coisa, né? Então, eu estou ensinando inglês, I am teaching English. Então não tem mistério. Se em português a gente usa a forma estou fazendo alguma coisa, em inglês vai ser a mesma coisa. Eu estou fazendo alguma coisa em inglês. I am doing something. Basicamente. E quando a gente usa isso em português? A gente usa para falar sobre alguma coisa que você está fazendo naquele momento. You use present continuous to talk about something that you're doing at the moment that you're speaking. Vamos lá, né? You're watching the video at home now. You're watching the video at home now, né? Então, assim, eu tenho aqui a minha linha do tempo. Now está aqui e a sua ação está aqui. Você começou a assistir o vídeo um pouquinho antes. Nesse exato momento você está assistindo e provavelmente vai continuar assistindo por um tempo. Então, you're watching the video at home now. Alguns detalhes, né? Essa ação ela é temporária. Então, ela não é um ato. Ela é uma ação temporária. Então, começou um pouquinho antes e vai acabar um pouquinho daqui a pouco, tá? A ação não está finalizada. Isso é muito importante para o present perfect também, tá? Present perfect continuous. Então, essa ação não está finalizada. Ela vai finalizar no futuro. Esse futuro pode ser daqui a 1 segundo ou esse futuro pode ser daqui a 1 hora. Mas a ação, neste momento, não está finalizada. E ela pode se tratar sobre uma ação que ela é mais longa, como, por exemplo, estou assistindo um filme, ou alguma coisa mais imediatista. Então, por exemplo, vamos lá. Eu estou correndo no parque, ou estou jogando futebol. Ela é uma ação que você consegue naturalmente fazê-la na forma contínua, né? Eu estou jogando futebol, eu estou no parque, eu estou correndo no parque, eu estou ensinando inglês. Agora, quando eu tenho uma ação mais imediatista, por exemplo, eu vou fechar o livro, Você não fala, não é que você não fala, é muito difícil você falar que naquele momento eu estou fechando o livro. Então, eu estou fechando o livro, né? Então, para sentença no present continuous fazer referência a isso, eu tenho que fechar o livro muito devagar, né? Eu estou fechando o livro. É possível? Você pode fazer isso, mas geralmente você vai fazer assim e depois você vai falar alguma coisa, ou você vai falar alguma coisa para depois fazer isso daqui, de fechar o livro, né? Então, há alguns verbos que são verbos mais, como eu coloquei aqui, né? Instantaneous verbs, em que colocar o present continuous se torna uma situação um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, mas não quer dizer que não que você não possa fazer.
tá? Então, geralmente você vai falar assim, I closed the book, ou I will close the book, né? Agora, I am closing. What are you doing now? Oh, I'm closing the book, ok? Então, assim, não é uma situação normal, vamos pensar assim, ok? Segunda situação, to talk about a temporary habit over a period of time. Então, a temporary habit. Por que temporary? Porque você tem um hábito. Vamos imaginar que você tem um hábito. Aqui ó, vamos lá. You work out at the gym every day. That's your habit. You work out at the gym every day. Então você faz exercício todo dia na academia. You work out at the gym every day. But because of this period of social isolation, you are working out at home this month. Então é assim, this month you are working out at home. Ele é um hábito? Ele é um hábito. Esse mês, todos os dias deste mês. Mas ele é um hábito temporário, dentro deste mês. Porque o seu hábito natural, é o que você faz a vida toda, é ir para academia, ok? Alguns detalhes. Esse hábito ele é temporário, e você precisa colocar uma time expression in your sentence, né? Então, por exemplo, I work out at the gym every day. Every day. Né? But because of social isolation, I'm working out at home this month. Então, this month é o seu time expression para transformar isso daí num temporary habit, ok? Próximo lá. To talk about a repeated momentary event, tá? Ele precisa fazer referência a algum hábito que você está ali fazendo, né? Então, por exemplo, all the time I go to the park, that girl is always sitting on the grass and reading a book. Então, o meu hábito é I go to the park. Então, all the time I go to the park. Esse é o hábito. E dentro deste hábito, eu vou começar a colocar eventos repetidos, temporários dentro desse meu hábito. Então, o próprio exemplo, né? All the time I go to the park, that girl there is always sitting and reading a book. Né? Então, aqui alguns detalhes, né? This action is temporary, but it repeats all the time. Né? Então, por exemplo, toda vez que eu vou no parque, olha que interessante, né? Em português eu também faço isso, né? Toda vez que eu vou no parque, aquela garota está sentada e está lendo um livro. Então, toda vez que eu vou no parque, aquela garota está lendo um livro ali, sentada na grama. Então, em português a gente faz isso. A gente faz em português, em inglês é a mesma coisa, ok? E também você precisa inserir ali um time expression. Deixa eu voltar aqui só porque aqui, nesse temporary habit que eu coloquei aqui, em português é a mesma coisa, né? Então, por exemplo, todo dia eu faço ginástica na academia. Eu faço ginástica na academia. Só que nesse mês, por causa desse problema de isolamento social, eu estou fazendo ginástica na minha casa, por exemplo. Né? Eu estou fazendo ginástica na minha casa nesse mês por causa do isolamento social. Ou seja, se eu faço isso em português, essa construção em português, eu também faço essa construção também em inglês, ok? Vamos lá para o quarto. To talk about changes around now, né? Então, para falar sobre algumas tendências ocorrendo no momento em que você está falando. Essas tendências elas podem ser tendências que ocorrem numa situação diária, ou numa situação mensal ou anual, não importa, porque ela precisa ser uma tendência. E se é uma tendência, sempre indo para a mesma direção, né? Então, aqui, né? The Brazilian situation is getting worse and worse. Um exemplo, tá? The Brazilian situation is getting worse and worse. A mudança precisa estar em progresso, porque se não ocorrer mais essa is getting worse and worse, eu deixo de ter uma mudança, tá? Então, assim, em português eu falo a mesma coisa. Putz, a situação do Brasil está ficando cada vez pior. Está ficando cada vez pior.
ou cada vez melhor, você coloca o exemplo que você queira, tá? Mas ele fala sobre uma situação que pode começar do mês passado, você pode começar do ano passado, da década passada, do século passado, não importa. Mas ela é uma tendência que sempre vai para a mesma direção, ok? Em português a gente faz a mesma coisa. Tu toca a bota na annoying habit. Então, para falar sobre um hábito que te deixa furioso, né? Você precisa, o detail, you need to insert a frequency adverb, tá? Então, she's always yelling at me. She's always yelling at me, né? Então, putz, ela está sempre gritando comigo. Ela está sempre gritando comigo. Se eu tiro esse frequency adverb, o que eu vou ter é alguma coisa do tipo, ela está gritando comigo, ela está gritando comigo. Então ela perde essa ideia do primeiro, hábito, e segundo, alguma coisa que te deixa furioso, né? Então, ela está gritando comigo, é uma situação naquele momento, é uma ação naquele momento. Se eu coloco o advérbio, ele já se transforma num hábito que te deixa irritado. Oh, she's always yelling at me. E esse always, geralmente, a gente até enfatiza, né? Ela está sempre gritando comigo, né? E para o último aqui, eu posso usar state verbs with a modified meaning. Então vamos lá. A gente viu lá no primeiro uso do present continuous que o present continuous é usado para falar sobre uma ação em progresso. Até porque, se não fosse uma ação, vamos lá, a gente vai entender isso daí em vídeos futuros, mas ela não poderia estar em progresso, né? Então, assim, basicamente o present continuous é para falar sobre uma ação em progresso. Porém, há verbos que não são verbos de ação, são verbos de estado. Então, é assim, se eu uso o present continuous para falar sobre uma ação, se esse verbo não for uma ação, eu não posso usar esse verbo no present continuous. Há exceções, sempre em inglês, tá? Então, por exemplo, quando você sente alguma coisa. Você sente alguma coisa. Quando você gosta de alguma coisa. Ou você gosta ou você não gosta. O exemplo mais interessante é do have, né? Então, quando você tem alguma coisa. Você tem a posse de alguma coisa. Em português a gente até pode meio que flexibilizar isso daí, mas em inglês não dá. Em inglês eles falam ou você tem alguma coisa ou você não tem alguma coisa. É impossível você estar tendo alguma coisa. Eu até coloquei um exemplo aqui que é assim, do have a car, né? The idea is or you have a car or you don't have a car. It's impossible for you to be having a car. Ah, I'm having a car. Não, ou você tem o carro ou você não tem o carro. Então essa é a ideia do state verb. Ou é um verbo que não tem ação, né? Agora, você também pode modificar o significado desse verbo de estado e fazer com que ele passe a significar uma ação. Então, you can modify the meaning of this state verb and then insert an idea of action. Então, for example, I have a car or I don't have a car. It's impossible for me to be having a car. But if I modify the meaning of have from possession to something else, then I can use it. For example, I'm having breakfast. I'm having breakfast. Não quer dizer que eu estou tendo café da manhã. Quer dizer que eu estou comendo café da manhã. Então, I'm having não é possess, but eat. Então eu modifico, e eat é um verbo de ação, né? Eu modifico o verbo e consigo transformar e utilizá-lo no present continuous, ok? Tem vários verbos nessa situação. Então, to be, quando significa to behave. Por exemplo, I am shy, por exemplo. Ok. I'm nervous. Não, vamos fazer diferente. I am calm. I'm a calm person.
I am a calm person. Essa é a minha natureza, ser calmo. Por exemplo, naquele momento, mas em um determinado momento, eu me tornei nervoso, né? Eu agi como se estivesse nervoso. Então, I am calm. But at that certain moment, I was being nervous. Ok? Por exemplo, eu coloquei o exemplo no passado. Mas a situação é para identificar que um verbo pode ser transformado de um state verb para um action verb, ok? Então, to be, quando ele se refere a to behave, to think, com a ideia de to consider. Então, por exemplo, I'm thinking of going to Europe next year. Eu só estou pensando porque com o valor do dólar não dá para poder fazer muita coisa. But I'm thinking of going to Europe. I'm considering this situation. To see is to have a meeting. Então a ideia aqui que é ou você vê ou você não vê. É impossível você estar vendo, que é diferente do verbo olhar. Então, ou você vê alguma coisa em inglês, tá? Ou você vê alguma coisa, ou você não vê alguma coisa. Porém, o verbo to see pode ser usado com a ideia de como se fosse um meeting, né? Participar de uma reunião. Então, I see the pen. I can see the pen. But I am seeing my boss tonight for a meeting, for example. Ok? Então, essas são as situações em que a gente pode usar o present continuous. Agora a gente vai ver uma parte que é chatinha, porque tem que ficar decorando, tá? Que é como a gente soletra o ing correto, né? Então, assim, qual é a ideia? Coloca o ing lá no final. Regra. Colocar o ing no final do verbo, tá? Mas tem algumas situações, alguns verbos em que a gente tem que fazer algumas modificações, tá? Então, a primeira. Verbs ending with consonant plus e, né? E. Drop this e and insert ing. Então, three examples. Hope, date, injure. Hoping, dating, injuring. Então aqui eu tiro esse e do hope e coloco ing. Essa é a primeira regra. A segunda, verbs ending with consonant plus double e. Insert ing. Então você vê que é diferente da anterior, né? Então, agree, agreeing. Então aí eu vou cair na regra geral que é simplesmente ing. Então, consonant plus one e, eu tiro esse e e coloco ing. Consonant plus double e, eu somente insiro ing no meu verbo. Daí eu tenho one syllable verbs ending with, daí eu tenho duas possibilidades. Então assim, verbos de uma sílaba que terminem com. Primeira possibilidade. Então vamos lá. Again. One syllable verbs ending with. Daí assim, um verbo de uma sílaba que termine com. E aí eu tenho duas possibilidades. A primeiro tipo de terminação que eu posso ter. If it ends with one vowel and one consonant, né? O que eu vou fazer é double the consonant and insert ing. Então, stop. Stop. One syllable, porque eu só tenho uma vogal. Stop. E essa sílaba, esse verbo, ele é terminado com uma vogal e uma consoante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar essa consoante e colocar ing. Então, stop. Stopping. Rob. Robbing. Beg. Begging. Exceções? Tem, como sempre. E se essa consoante for um W ou um X? Daí, nesse caso, eu só vou colocar o ing, tá? Então, plow, plowing, fix, fixing, tá? Agora, se for one syllable verb ending with two vowels and one consonant, o que eu vou simplesmente fazer é colocar esse ing ali no final do verbo, tá? Então, rain, full, dream. Então, duas vogais e uma consoante. Duas vogais, uma consoante, duas vogais, uma consoante. E eu somente insiro o ing. Raining, falling, dreaming. Tá? Quarta. Se eu tiver two syllable verbs ending with one vowel and one consonant.
Nessa situação eu também tenho duas possibilidades. Então tenho um verbo de duas sílabas que eles acabam com vogal e consoante. Na primeira situação, quando a primeira sílaba é estressada, se é a primeira sílaba, eu somente insiro ing. Listen, listening, listen, né? Offer, open. Então a primeira sílaba é estressada, eu vou colocar ing somente. Então listen, listening, offer, offering, open, opening. Agora, se a segunda sílaba for a estressada, se for a segunda sílaba estressada, eu dobro a minha consoante. Então eu vou ter begin, prefer, control, eu dobro aqui a consoante. Beginning, preferring, controlling. Não dobrei aqui, dobrar. Ok? Quando o verbo acaba com duas consoantes, eu simplesmente insiro ali ing. Então, start, fold, demand, starting, folding, demanding. Mais uma. Verbos que acabam com y, eu coloco ing lá no final. Não importa qual é essa estrutura do y aí, tá? Então vamos lá. Enjoy, enjoying, enjoying. Pray, praying. Buy, buying. Study, studying. Try, trying. Reply, replying. Então não importa se antes desse y for uma vogal ou se for uma consoante, eu sempre coloco ing ali depois disso daí. E quando ele acaba com ie no final, né? Eu vou tirar esse ie e vou colocar um y e jogar mais um ing no final. Então, die, dying, lie, lying, tie, time. Para resumir, eu tenho ali, né, a regra é colocar ing e há algumas exceções, tá? Quais são as exceções? Verbo acabando com consoante ie, eu vou tirar esse ie e colocar ing, como hoping. Somente preste atenção lá quando ele acabar com dois e's, porque daí eu só coloco ing. One syllable verb ending with one vowel and consonant, eu vou dobrar essa consoante. Então stop, stopping. Então verbos com uma sílaba que acabem vogal e consoante, eu vou dobrar essa consoante. Stopping. Attention para os verbos que acabem com w ou x, que eu só coloco ing. E também atenção para aqueles que acabam com duas vogais e uma consoante. Ela já não tem aquela alteração, ela já cai na regra geral. Rain, raining, que é colocar direto ing. Two syllable verbs, né? Acabando com uma vogal e uma consoante, em que a segunda sílaba for estressada. Então, se a segunda for a sílaba estressada, eu vou dobrar a minha consoante, tá? Então, begin, beginning. Então, lembre-se também que se a primeira sílaba for a estressada, eu não faço isso e caio na regra geral. E por fim lá, verbos que acabem com ie, eu vou tirar esse ie, colocar o y mais ing. Então, die, dying. Tá, se eu coloco 4 regras somente aqui, toda aquela explicação que foi feita anterior, com todas aquelas possibilidades, é porque depois, um pouco em vídeos mais futuros, eu vou fazer uma tabela em que são colocadas as regras para poder fazer o spelling dos verbos com ing e a regra dos verbos com s, né, quando a gente altera e retira o does do verbo, o auxiliar does. E em alguns momentos eu faço alteração com o verbo ing, mas não faço com o present simple, né? Que é colocar o s ali no final. E vice-versa. Então, assim, no final haverá uma tabela completa com todas essas situações que foram apresentadas nos slides anteriores aqui. Bom, qualquer dúvida ou pergunta, manda um e-mail aí para inglêsparavocê2@gmail.com.
Então é isso aí, pessoal. Esse aí foi o vídeo do Present Continuous. Eu tentei abordar todos os aspectos do tempo Present Continuous, desde o mais básico até uma parte mais avançada, e também abordar todos os elementos do Present Continuous. Então, a estrutura, como se estrutura uma sentença, pronúncia, como escrever corretamente o verbo com ing e todas as possibilidades do uso do Present Continuous, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Um abraço a todos aí.